Bom, recentemente eu tenho entrado em alguns fóruns de discussões de Dragon Ball lá na gringa, até porque lá na gringa tem muitos fóruns que a galera debate muito sobre Dragon Ball, e eu acabei entrando numa discussão bem interessante que era sobre o Jiren do anime e o Jiren do mangá. Qual desses Jiren seria o personagem mais interessante, o personagem que tem um desenvolvimento melhor? Então eu vim aqui trazer no vídeo de hoje todas essas diferenças entre os dois Jirens e a discussão em geral, beleza? Então você vai me ajudar demais com o seu like, se você é novo aqui no canal se inscreva, ativa o sininho, e é isso, beleza? Dito isso, bora lá pro vídeo. Bom, primeira coisa que eu queria falar aqui do Jiren em geral, tanto do anime quanto no mangá, é que o Jiren ele tem uma coisa bem interessante, né? Que o Jiren, ele é um personagem muito afetado pela morte, isso faz ele ser um pouco diferente dos outros vilões e antagonistas de Dragon Ball. A gente teve sim vilões que foram motivados pelas mortes, né? Como é o caso do Dr. Gero, mas no final de tudo o objetivo dele era o mesmo, que era dominar o mundo. Enquanto o Jiren fica nítido como as mortes mudaram muito a ideologia e a visão dele sobre o mundo, cara. O Jiren, ele é muito interessante porque ele literalmente vai para um universo totalmente alternativo do que a gente conhece em Dragon Ball. Porque pra gente, Dragon Ball, as mortes nunca tiveram tanto peso. A gente teve personagens sim que se transformaram em Super Saiyajins, por exemplo, depois de uma morte, mas nunca mudaram em si a visão geral sobre o mundo, porque eles sempre tiveram as esferas do dragão. E aí que vem o ponto-chave de toda a história do Jiren, né? Ele vai literalmente para o universo alternativo do universo 7 que a gente conhece, no qual é um universo que as esferas do dragão não existem. E eu acho que isso é muito interessante ver o quão as esferas do dragão movimentam a série e como elas fazem falta. Por isso que eu achei a história do Jiren bem legal, mas vamos aqui começar com a discussão, beleza? Primeiro aqui falando do anime, né? O anime, o Jiren, ele acaba ali perdendo todo mundo que ele amava, né? Tanto os seus pais quanto a família dele por causa de um demônio. E depois ele vai em busca de poder, treinar com seu mestre para se vingar desse monstro, só que no final de tudo eles também acabam morrendo. E são todas essas mortes que fazem o Jiren ser o que ele é. E o que faz ele não confiar em outras pessoas é que depois do mestre dele ter morrido na luta contra o demônio, todos os outros discípulos abandonaram o Jiren, né? Ninguém quis mais enfrentar o demônio. E o Jiren se sentiu sozinho e sentindo que ele não podia confiar em mais ninguém. Só que no final de tudo, o Jiren acabava confiando em alguma coisa, que era no seu próprio poder. E aí que entra toda a questão do torneio do poder, que quando alguém supera esse poder do Jiren, que é o Goku, ele se sente totalmente quebrado, cara. Ele perde muito equilíbrio de tudo, ele perde totalmente a noção das coisas, em perder a única coisa que ele confiava. Tanto que a própria editora do último episódio de Dragon Ball Super, ela já falou que o Jiren, ele não perdeu apenas a luta contra o Goku e contra o Freeza apenas por questões físicas. Ele também perdeu a luta emocional para o Goku, e foi isso que fez a diferença em tudo. E essa é a versão no qual é apresentado o Jiren no anime. Agora indo aqui pro mangá, a gente vai ver algumas coisas de diferente. No mangá a gente tem muito mais o desenvolvimento do Jiren com o seu mestre. No mangá o Jiren era discípulo do seu mestre e tal, ele treinava muito com o seu mestre, e ele era um mestre que ensinava muito esses conceitos de justiça para o Jiren. Só que o mestre dele nunca reconheceu o Jiren como sucessor, porque pra ele faltava alguma coisa no Jiren ainda. Só que ele sempre foi um mestre que queria que o Jiren aprendesse as coisas na marra. Então ele nunca falou pro Jiren o que faltava pro Jiren ser reconhecido como seu sucessor. Então o Jiren ele continua treinando, até que o mestre dele decide ajudar ele um pouco e coloca o Jiren na tropa do orgulho, pra ver se o Jiren entendia o que faltava pra ele ter a força perfeita. Então um tempo depois do Jiren ter entrado na tropa do orgulho, o mestre dele acaba morrendo por um demônio. E é a partir daí que a gente vê toda a mudança no Jiren. De novo, como eu disse lá no começo do vídeo, aqui a gente vai ver um negócio bem interessante, que é a falta das esferas do dragão. A gente vê como funciona um universo sem as esferas do dragão, no qual as pessoas não podem sair revivendo toda hora. É uma visão muito interessante e um pouco distante que a gente nunca tinha visto em Dragon Ball. Uma coisa parecida que a gente teve era ali o futuro do Trunks, né? Mas ainda assim, em algum momento elas já existiram e traziam a ressurreição das pessoas. Mas enfim, depois da morte do mestre do Jiren, o Jiren acaba se sentindo muito culpado pela morte dele. E como o Jiren se sente culpado pela morte do mestre dele, ele acaba pegando todos os conceitos do mestre dele e servindo eles, né? Como é o caso da justiça. Isso é uma das coisas que faz o Jiren servir a justiça, né? Lutar na tropa do orgulho. Porque a justiça foi algo que o mestre dele sempre defendeu. Então, como ele se sente culpado pela morte do mestre dele, ele decidiu adotar isso pra ele. Só que ele queria assumir esse fardo da justiça todo sozinho. E é por isso que ele não queria confiar em ninguém. Por isso que ele evitava a ajuda do Dispo, do Topo. Porque pra ele, todas aquelas pessoas só podiam atrapalhar tudo. E porque ele queria carregar tudo aquilo sozinho. E é esse o motivo que faz ele não confiar em ninguém. E ele acabou carregando essa culpa da morte do mestre dele por toda a sua vida. Então ele nunca parou de treinar. Ele sempre buscou a força perfeita que o mestre dele tanto falou. Então ele treinou, acabou chegando num patamar absurdo de força, até que a gente entra no torneio do poder, que é essencial para toda a mudança do Jiren. Porque no torneio do poder fica nítido, cara, que o Jiren, ele é simplesmente o mortal mais forte de todos, cara. Não tem nenhum mortal em todos os universos existentes que é capaz de vencer o Jiren. Ele tem a força capaz de superar até deuses, cara. Porém, durante o torneio do poder fica nítido, cara, que o Jiren lá no
fundo, por mais que ele fosse mais forte que todos os mortais existentes, no fundo ele sabia que ele ainda não tinha alcançado a força perfeita. Ele sentia que faltava algo para ele alcançar todo esse poder que o mestre dele falava. E isso é algo que o mangá vai desenvolvendo muito bem. Então a gente descobre que o objetivo do Jiren com as esferas do dragão era ressuscitar o mestre dele para ele obter a aprovação do mestre dele. Só que Goku, e se o Jiren sentia lá no fundo que ele não tinha alcançado a força perfeita ainda, por que ele queria receber a aprovação do mestre dele se no fundo ele sabia que ele não ia receber? É simples, cara, porque como o próprio Belmont disse no Torneio do Poder, o Jiren não queria apenas ressuscitar o mestre dele por causa da aprovação, e sim porque ele se sentia culpado pela morte do mestre dele, cara. Ele queria ver o mestre dele de novo. O mestre dele era uma das únicas pessoas que ele confiava. Mas enfim, aí ele queria ressuscitar o mestre dele porque ele queria ver o mestre dele de novo. O que nos faz ter uma relação muito parecida com a do Goku e com o mestre Kami, cara, lá em Dragon Ball Clássico. Tanto que a própria relação do Goku com o mestre Kami é desenvolvida no Torneio do Poder do mangá. E por que eu tô falando isso? Porque o mestre dele, assim como o mestre Kami, também queria ver o bem do Jiren. Ele queria ver que o Jiren fosse uma pessoa boa, que lutasse pela justiça. Obviamente o mestre Kami nunca falou que ele queria que o Goku usasse literalmente pra justiça, mas ele não queria que o Goku usasse o poder dele pro mal. E ambos os mestres foram mortos por um demônio, entre aspas. Porém, diferente do Goku, o Jiren não tinha as esferas do dragão para trazer o mestre dele de volta. E é isso que torna a história do Jiren mais interessante ainda. Até que na luta final, depois dele enfrentar o Goku e o Vegeta juntos, ele finalmente percebe que o que lhe faltava era o trabalho em equipe. Mas enfim, qual que seria a diferença do Jiren do anime para o mangá? O Jiren do anime ele é interessante porque mostra que o Jiren se tornou o que ele é hoje em dia pelas próprias experiências que ele passou durante a vida dele. Ele que tomou as próprias decisões dele e isso fez com que ele se tornasse o que ele é hoje em dia. Já no mangá a gente vê que o Jiren ele tem uma dependência muito maior do mestre dele. O que aparenta que o Jiren herdou esse senso de justiça do mestre dele. Ele entra na tropa do orgulho porque o mestre dele indicou ele a fazer isso. E quando ele perde o mestre dele, ele simplesmente não sabe mais como evoluir a não ser em questão de força bruta. Tanto que isso é uma coisa que fica bem nítida no mangá, cara, que o Jiren parece que ele não tem habilidade nenhuma, cara. Parece que ele não tem nenhuma técnica, parece que ele é literalmente só força bruta. E outra diferença também é que no mangá é bem nítido que o Jiren ele é muito mais solitário que no anime. Já que no mangá ele não salva literalmente ninguém, nem o Dispo, nem o Topo, quando eles estão numa situação crítica, enquanto no anime a gente já vê algumas situações parecidas, como por exemplo quando ele salva o Dispo do Madikaio. E é aí que entra toda a discussão, né? Algumas pessoas não gostam do Jiren do anime, pelo fato que o anime dá muita ênfase ao demônio que corre atrás do Jiren e mata os pais do Jiren, depois o demônio mata o mestre do Jiren e tudo isso, só que a gente não tem nenhum aprofundamento nesse demônio, o que o demônio quer, quem é esse demônio no final das contas. E também ele dá muita ênfase às pessoas que morreram em volta do Jiren, que fizeram se tornar o que ele é hoje em dia, só que a gente não tem nenhum aprofundamento nessas pessoas que morreram. A gente não sabe direito quais as relações do Jiren com o mestre dele no anime, com os amigos dele e tudo mais. Então esse é um defeito que a galera vê bastante na versão do anime. E a galera não gosta muito da versão do mangá, porque no mangá o Jiren parece muito cuzão, sabe? O fato dele ter abandonado ali o Topo, o Dispo, quando eles mais precisavam. A galera acha que no mangá não dá tanto motivo assim para o Jiren ser cuzão que nem ele foi. Tipo, ele não quer literalmente nem receber ajuda de ninguém e nem ajudar ninguém. Só que a motivação não é tão grande pra ele fazer esses tipos de atos. Como no anime, por exemplo, que ele foi abandonado, entre aspas, pelos outros discípulos que não quiseram seguir a jornada com ele. Enfim, o Jiren do mangá pra algumas pessoas é muito cuzão sem motivo. E isso faz com que as pessoas não gostem. A minha opinião, aí vocês podem comentar a opinião de vocês aí nos comentários. Eu prefiro a versão do mangá por tudo que eu falei aqui no vídeo. Eu acho que todo o desenvolvimento dele é muito bom. E no final de tudo, ele não queria rever o mestre dele apenas por aprovação, e sim porque ele se sentia culpado pela morte do mestre dele. Então ver a morte tendo peso na vida de alguém em Dragon Ball é algo muito legal que eu gostei bastante. A galera gosta muito de discutir a versão do Dragon Ball Super do anime quanto do mangá. Falando aqui do Torneio do Poder, eu acho que o Torneio do Poder do anime ele desenvolve muito mais personagens que do mangá. Só que eu acho que o mangá ele desenvolve muito mais o Jiren do que o anime. Mas todo esse desenvolvimento do Jiren acabou fazendo com que ele fosse um pouco diferente do anime e que acabou gerando toda essa discussão que eu trouxe no vídeo. Mas enfim, essa foi toda a discussão que eu decidi trazer aqui pra vocês. Queria saber o que vocês acharam desse vídeo. Mas eu acho que é isso. Caso você queira entrar no servidor do Discord no canal, o link vai estar na descrição. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso vocês tenham gostado, deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho. E é isso, beleza? Valeu, falou e tchau.